Olá, boa tarde. Hoje um dia importante para o Pod Saúde, o nosso podcast, um podcast que fala sobre saúde, medicina, verdades importantes para levar para a nossa população, pessoas que têm muita bagagem, muita experiência em saúde e medicina. Hoje nós temos o prazer enorme de trazer um ícone da medicina brasileira e, quiçá, do mundo todo. Nós estamos trazendo hoje aqui o professor Nelson Pires Modesto. Ele é um médico doutor em medicina pela Escola Paulista de Medicina. É um especialista em clínica médica. Ele é um clínico geral, aquele homem que conhece tudo, ou melhor, quase tudo. Ele foi diretor de muitos hospitais, fundou a Beneficência Portuguesa de Campinas, lida com clínica médica há mais de 40 anos e agora, nos últimos tempos, tem se dedicado à biorressonância. Ele está trazendo para a medicina a energia da biorressonância e trazendo para facilitando diagnósticos e facilitando o tratamento. É um assunto que muito pouco conversado na mídia ainda, muito pouco porque tem muita gente que precisa conhecer os benefícios da biorressonância e hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer o Dr. Nelson Pires Modesto. Tem um currículo enorme, super capacitado e ele vai nos falar. Ele foi acupunturista também, ele foi oncologista, é um clínico geral, oncologista, acupunturista e hoje trabalha com energia, trabalha com biorressonância. Doutor Modesto, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado. É um prazer poder participar e poder divulgar mais a biorressonância, a vantagem de o médico. O senhor podia, começando, explicar o que é a biorressonância? Bom, a biorressonância, nós vamos falar do fenômeno da biorressonância, porque hoje em dia tem muitos aparelhos tentando fazer a biorressonância. Eu não uso nenhum aparelho, eu uso duas coisas importantes, que é a radiestesia médica e a BIDORT, que é o Bidigital Organ Test. Muito bem. Eu uso esses dois processos e há 20 atrás eu coloquei o termo biorressonância para reunir num único termo esses dois processos de investigação. Então eu tenho que dizer, a radiestesia não é aceita ainda pela medicina, mas é um erro. Não é aceita na medicina brasileira. A Inglaterra usa a parte de energia e a parte já de radiestesia já desde 1956. Então, nós estamos bem atrasados. 70 anos. México usa, a França usa, a Alemanha usa, a Rússia usa. Eu não sei o que é que nós estamos esperando. Tá? Muito bem. Então, eu faço a radiestesia para mim e analiso as coisas e não divulgo muito falando em radiestesia, porque senão eu sou criticado. Muito bem. O BIDORT já é uma coisa um pouco diferente. O BIDORT nasceu, na realidade, com o Yoshiaki Tomura. E ele que desenvolveu o BIDORT. O BIDORT, na realidade, é uma técnica que usa a força para identificar as coisas que estão erradas no corpo. Então, quem começou a utilizar a força antes do BIDORT foi um outro indivíduo, um outro médico americano, George Goldblatt.
ele usou pela primeira vez o que nós chamamos hoje de Bidort, mas de uma outra forma, que é na cinesiologia. A cinesiologia utiliza a força dos braços para fazer o que nós chamamos de Bidort. Ele chamava isso de muscle test. Nos Estados Unidos, o muscle test é muito utilizado na nutrologia. Eles, o quê? Através do muscle test, você fica identificando qual o alimento que faz bem para você e o alimento que não faz bem para você. Então, as nutriologistas utilizam muito a forma do muscle test. Mas foi com Yoshiaki Omura que ele desenvolveu uma técnica com as mãos, não com os braços, com as mãos. E aí, o dedão principalmente, tem uma representação cerebral grande, com vários neurônios. Então, não cansa rapidamente, enquanto que os braços cansam rápido. Entendeu? Então, o Bidort é a mesma coisa. O indivíduo perde força e, com isso, abre o anel que é feito na mão. Então, através de um anel que você faz no paciente, e você faz 2 anéis para tentar abrir. E manda ele fazer força antes, e aí você testa se abre ou não. Se você estiver testando uma coisa que faz mal para o corpo, ele perde força. Se você estiver testando uma coisa que faz bem para o corpo dele, ele não perde força. Então, através de 2 técnicas. A radiestesia tem também a mesma coisa, mas ela gira horário quando é uma energia positiva e gira anti-horário quando é uma energia negativa. E aí você vai cada vez mais aprofundando nos detalhes para você analisar. Por exemplo, eu olho no negativo quando começa a fazer a coisa negativa. Começa sempre por uma elipse e depois ele torna-se redondo. No momento que torna-se redondo é que você acaba considerando negativo toda vez que girar anti-horário. Mas, em geral, é o redondo que define. Então, algumas coisas, quando começa o redondo, você está definindo. E aí eu fui paulatinamente aprendendo cada coisa. Fazer diagnóstico de inflamação, fazendo diagnóstico de adenoma, fazendo diagnóstico de carcinoma e fazendo diagnóstico de hiperplasia. Então, deu para diferenciar tudo. Olha só que maravilha. E o senhor, a energia, o senhor pode fazer porque eu sei que o senhor faz isso, o senhor pode fazer isso por fotografia também? Por fotografia, claro. Então, eu já tentei passar isso para algumas coisas, mas não foi difícil passar. O indivíduo tem que assistir o curso que eu dou para ele aprender, porque senão não aprende, não consegue fazer de maneira adequada. Mas isso daqui, por exemplo, é uma vantagem enorme, porque os meus pacientes estão aqui, aqueles que me procuram, eu faço diretamente atendimento de consulta. Faço atendimento do paciente em casa pela fotografia. Então, ele pode estar no estado de São Paulo, pode estar no Amazonas, ou ele pode estar na Europa viajando, que é a mesma coisa. É pelo celular que eu faço todos os diagnósticos. Incrível isso, né? Quer dizer que a medicina deixou para trás uma área tão importante quanto a energia, né? A medicina não teve energia para manter a energia, quer dizer, nós só ficamos com os estados bioquímicos, né? Acreditando só no medicamento e não acreditando na energia. Como é que o senhor faz como é que o senhor vê isso na história? Não, isso na história como foi assim. A partir de Einstein, principalmente, mas não era só o nome de Einstein, tem muito mais nomes associados a ele, entendeu? Mas a partir disso a medicina começou a mexer com a parte da energia, né? E
a partir disso, tem desenvolvido muito a parte da energia na física. O senhor... A medicina ainda ficou na época de Newton, na época de só ver aquilo que ele pode pegar ou na peça humana ou que ele pode fazer no laboratório. E esqueceu da energia. Mas não é em todo mundo que isso aconteceu, hein? Olha, na Inglaterra existe uma especialidade médica que chama medicina psiônica. Eu tenho livros da medicina psiônica. O primeiro livro editado na Inglaterra é de 1904, em português. Em português? Em português. Ué, 1904. Por que não chegou isso aqui antes? Bom, eu tenho 2 livros, na realidade, tá certo? Da medicina psiônica, eles chamam de medicina psiônica. E quem criou lá a medicina psiônica também criou uma especialidade médica. Ele mexe com, veja o seguinte, coisas que não mexem aqui. Mexe com fitoterapia, mexe com antroposofia e mexe com a parte química de laboratório com os medicamentos. Essas 3 partes entram na medicina psiônica. Essa medicina psiônica e essa que a Einstein mexeu um pouquinho, não tem alguma coisa a ver com a medicina quântica ou a energia quântica? Não, o termo quântico já surgiu a partir depois de Einstein. Sim. E é um termo que quântico é mexer com a parte energética. Perfeito. A energia, a física quântica é a física das possibilidades, não é verdade? Você tem muitas possibilidades desde que você seja um bom observador do que está acontecendo. Bom, veja o seguinte, a energia escalar, que é uma energia que a gente mexe, é a energia que você capta com a radiestesia e se chama energia escalar. Quem deu esse nome foi Nikola Tesla. Bom, Nikola Tesla começou a falar em energia escalar em 1892. Nossa. Só para você ter uma ideia, muito tempo atrás. Ele morreu em 1943, no meio da Segunda Guerra Mundial. Morreu nos Estados Unidos. Tá? E ele deixou uma série de informações que o exército americano pegou tudo para ele. E por muitos anos ninguém ficou sabendo quem era energia escalar, porque foi considerado uma coisa de necessidade para o exército. Só depois, quando a Tchecoslováquia foi dividida por Bósnia e outras coisas, é que na Croácia, Bósnia, então eles se separaram em 3, é que começou pedidos, principalmente da Croácia, para fazer um museu, pedindo para os Estados Unidos ceder as informações de Nikola Tesla. A partir disso, como ainda tinha russos ali no meio, a Rússia ficou sabendo e começou a Europa a conhecer as coisas de Nikola Tesla. Você sabia que o americano só ganhou a guerra porque utilizou conhecimentos do Nikola Tesla? Olha, que coisa incrível. Não, eu não sabia nada disso. Então, vou lhe dizer, quem comandava o Atlântico eram os submarinos alemães. Eles comandavam tudo, eles destruíam todos os navios que passavam. Não deixava passar ninguém, os alemães. Para não vir nada para a Europa, porque eles estavam na Europa comandando em tudo já. Então, eles dominaram o Atlântico. Sabe o que acabou com toda a frota dos navios, ou melhor, submarinos alemães?
que a maioria era submarino, não era navio. Sim. Sabe o quê? Não. Uma descoberta do Nikola Tesla. Foi Nikola Tesla que descobriu as ondas que você mantém para você identificar quando tem algum outro objeto debaixo da água. Ah, perfeito, perfeito. São ondas Tudo sonoras. perfeito. E aí localizava onde que estava o submarino, aí eles lançavam As aqueles bombas. torpedos para acabar com o submarino. Acabou com todos os submarinos em 1 ano. Olha só. A partir de Esse então, o Nicolas. americano tomou conta do Atlântico. Nossa, que coisa incrível. Tem história aí, tem história. Agora, mergulhando para as coisas do cotidiano, o senhor que é um clínico geral, oncologista, o senhor falou aí que a biorressonância faz diagnóstico de inflamação, câncer, hiperplasia. Bom, nestes tempos atuais de pandemia, onde nós temos aí uma porção de gente inflamada por causa da pandemia e das coisas que aconteceram e que vieram junto com a pandemia, que a gente é meio tolhido para falar. Mas como é que o senhor tem recebido essas pessoas inflamadas? Quais são os seus resultados e quais são os resultados assim que mais impressionam o senhor com os seus tratamentos? Olha, eu não posso falar assim Totalmente, eu sei, eu sei. livremente. Então, antes de entrarmos no óxido tal, Sim, eu vou falar o termo O. tá, Então, quando eu falar O, eu estou me referindo a isso. Bom, perfeito. eu vou dizer uma coisa: a população está perdida. É uma pena, porque isso é no mundo inteiro igual, não é só no Brasil. Sim, sim, sim. Você é médico, você sabe que os seus colegas não sabem nada sobre O. Perfeito, nada, ninguém fala nada sobre O. Exatamente. E se ninguém fala nada, ninguém trata o O. O que está Não. acontecendo? Os pacientes lotam o hospital por causa do O. E o O é um negócio que o médico nunca tinha visto antes. Ele veio misturado no meio das vacinas Covid, de todas, porque ele estava no insumo chinês. E o insumo chinês era necessário para fazer qualquer vacina da Covid. Então, todos, no Brasil, de média, 88% dos pacientes fizeram a picadinha, também que vacina não pode ficar falando. Picadinha, então, tá? Muito bem. Na Austrália, só para você ter, né, porque eu tenho 2 pacientes australianos, né? Por causa de mexer com a Europa através do celular, eu tenho 2 pacientes. Na Austrália, 95% da população recebeu a picadinha. Então, pior ainda do que nós aqui. Agora, a picadinha, esse O, ele é uma coisa que o médico nunca viu. Ele mexe só com frequência. Ele não mexe com outras coisas. E aí eu aprendi que mais importante é a frequência do que, na realidade, o próprio bicho. Por exemplo, a bactéria, ela prolifera e ganha quantidade de bactéria, mas Sim. a ação no organismo não é porque ela proliferou, é porque tem mais bactérias com frequências atuando contra o organismo. Então, é o número de frequência que vai aumentando o potencial que torna o indivíduo mais doente. Não é a bactéria em si. A bactéria em si precisa dela para ter a frequência. O O, ele tem frequência. Sozinho ele tem frequência. Só Não que ele tem precisa nem da frequência de bactéria. nagalase. Ele tem frequência de nagalase. É o mais potente imunossupressor. Então, todos que têm O têm imunidade baixa. Por ter imunidade baixa, por isso que os hospitais estão lotados de doentes com infecções
E não resolve a infecção com antibiótico, porque tem que primeiro bloquear o O para o antibiótico fazer efeito. E isso os médicos não têm conhecimento, não tem. E é por isso que uma porção de gente cheia de sintomas sem diagnóstico. A gente pergunta na primeira consulta qual é o diagnóstico que a senhora tem, as pessoas não têm diagnóstico. E estão hoje todo mundo passando numa porção de médicos que veem, sabem ver os sinais e os sintomas, mas não sabem fazer diagnóstico. Talvez por causa desse problema com o O. E outra coisa, tem mais uma coisa que é importante. O indivíduo tem o O no corpo através da picadinha, mas não é só através da picadinha hoje em dia, porque desde há 8 a 9 meses atrás, todos os alimentos começaram a ser contaminados pelo O. E você comendo, você se contamina dentro de casa, sem precisar fazer mais nada. Então, pois não. o importante é que eu peguei e analisei tudo por energia. E por energia eu identifiquei na galáxia como uma frequência do O. Identifiquei várias bactérias. Não é uma só, não. Mais de 20 bactérias têm a frequência no O. Tem também vírus, mais de que 20 vírus. E tem fungo, uns 10 fungos diferentes. Então, o indivíduo, apenas com contato, tendo o O no corpo, ele pode ter sinusite bacteriana, ter resfriados frequentes, que a gente vê constantemente o pessoal resfriado, alergia de maneira grave nos pacientes, porque desencadeia também o mecanismo de alergia. Então, os médicos ficam perdidos. Agora, eu também agora quero saber a explicação melhor. A pessoa tem a bactéria primeiro e depois o O, por causa do número de bactérias, ou a pessoa pode ter o O, que ela adquire esse O, se intoxica com esse O, por exemplo, por alimentos ou por outra coisa, por outro motivo? Não. Hoje em dia, o O entra no pessoal por alimentos, na grande maioria, porque parou de fazer vacina aqui no Brasil da Covid e nos adultos. Ainda tem nas crianças no Paraná e em Santa Catarina. Tomando vacina ainda? Opa, tem, claro. O Brasil, você não tem acompanhado aí familiares que o pai que não pôs o filho para fazer vacina está recebendo multa. Meu Deus do céu. Então, me diga uma coisa. Tem vacina no Brasil. Não tem mais quase no mundo inteiro, mas no Brasil ainda tem. Agora, para o nosso telespectador, o que está em casa, o senhor faz o diagnóstico de intoxicação pelo O? Não, eu não faço de intoxicação. Eu faço o diagnóstico de presença do O no corpo. Perfeito. Porque eu não tenho passado para o paciente, e não estou pondo diariamente, o cálculo da quantidade do O, que eu sei fazer, mas eu não faço, porque isso daria mais problemas ainda para a população. Só o fato de os meus pacientes saber que ele está contaminado, eu consigo tirar a contaminação dele. Pronto. É isso que interessa para ele. Perfeito, é isso mesmo. É isso que eu queria passar para quem está nos ouvindo. Então, é possível ficar limpo do O. Eu fico limpo do O. Então, qualquer pessoa pode. E o senhor tem bloqueios, né? O senhor tem bloqueio. O senhor outro dia me ensinou que o senhor faz bloqueios do O. Eu desenvolvi uma série de coisas à base de energia escalar, e com energia escalar eu consegui. Por sinal, eu ia falando em energia escalar. Você sabe que a energia escalar é mais antiga do que qualquer energia, porque desde que existe o mundo, existe energia escalar. A energia escalar está aqui no ar. Você respira
energia escalar. Você, com inspiração profunda, inspirando pelo nariz e soltando pela boca logo cedo, o chinês faz isso. Ele já ganha energia, aumenta a energia do corpo dele, porque ele inala o ar que tem energia escalar. E a inalação do ar escalar aumenta a energia escalar do corpo dele. A energia escalar que aumenta no corpo aumenta a imunidade. Você sabe o que é imunidade? Perfeito. É tudo que nós precisamos para enfrentar a nossa vida. Tudo bem. Então é isso mesmo. Agora, me diga uma coisa: o senhor teve uma transformação, uma mutação de um médico clínico geral, de um médico oncologista, para um médico que agora, quanto que o senhor utiliza da medicina convencional hoje? Não vou falar da tradicional, porque tradicional são... A medicina convencional fez com que eu conhecesse o corpo adequadamente. Por sinal, eu tive uma formação, segundo o meu chefe, Dr. Silvio dos Santos Carvalhal, eu tive uma formação diferente da maioria dos médicos. Eu cheguei a fazer avaliação de 100 necrópsias, conhecendo a anatomia, conhecendo histologia, fazendo análise de tudo e fazendo a análise que ele que criou a forma anatomoclínica de avaliar um paciente. Então, eu fazia toda a clínica, onde cada sintoma, qual era o problema anatômico que tinha atrás desse sintoma. Então, eu aprendi uma coisa, eu aprendi dentro, assim, do cadáver. Eu fiz 100 necrópsias, com 100 avaliações. Eu levei 10 anos fazendo isso. Como aprendeu, Nesse período todo, eu só era clínico. Depois, eu entrei para a oncologia também, porque a clínica só não me satisfazia. Entrei para a oncologia. Aí, depois, eu fui me aprofundando mais, e quando eu entrei na parte energética, que tem uns 20 anos, aí eu pedi demissão da oncologia, porque não me satisfazia mais os conhecimentos que a oncologia tinha. E aí eu parti para outras coisas. O senhor comparando os seus êxitos com o médico, a medicina convencional e os seus êxitos atuais, o senhor se sente praticando uma medicina melhor? Olha, antes da pandemia, a coisa estava mais fácil, porque os pacientes, mesmo que eu comente, fale, insista, dizendo o seguinte: se pegar o óxido de grafeno, ele faz voltar tudo de novo, muitos ficam com isso e acabam ligando. Ah, mas eu não melhorei. Aí eu falei, me passa uma foto. Passa a foto, tá com óxido, ou O, está presente no corpo dele. Bom, aí pronto. O O estando no corpo, ele ganha de tudo. Nenhum tratamento funciona quando o indivíduo está com O. Sim, funciona o que o senhor tem feito. O senhor tem limpado Sim. Muita gente do O. Tenho limpado, mas nem sempre você consegue manter o indivíduo sempre fora de não pegar o O. Ah, sim, Porque isso, nesse mundo louco então, que nós estamos. é um problema, você sabe disso. E desde que começou a pandemia, então, os resultados são muitas vezes ceifados porque o indivíduo pega o O com facilidade. Agora, existe na medicina que o senhor pratica, energética, da energia, da biorressonância, existem já trabalhos científicos comprovando as evidências? Já existem evidências científicas ou ainda são poucas? Não, já tem vários indivíduos no mundo inteiro que já têm evidências perfeitas com a parte simplesmente com energia. Tem vários. No México, tem na França, tem na Itália. Então, você encontra em vários lugares. Um indivíduo ou outro, mas ainda é uma minoria, porque a grande maioria
infelizmente, não sabe nada sobre o homem. Em quais pacientes o senhor encontra os melhores resultados? Não, aí não é a questão. Primeiro, eu consigo melhor resultado em mulher do que homem. Por quê? Não sei. Elas são mais, elas aderem mais ao tratamento. Eu acho que elas seguem mais, ou elas aprendem melhor a dieta do que o homem, então elas são mais firmes. Então, na mulher, eu tenho melhores resultados do que nos homens. Mas os resultados meus, só não tem bom resultado quem pega óxido de grafeno. Não é brincadeira, né? Quanta coisa nova que nós temos por aí. E o senhor faz cursos para médicos. Eu faço para quem quer aprender. Eu faço para médico, eu faço para terapeuta, eu faço, inclusive, eu tenho alguns que são pacientes meus, que falam, eu quero entender melhor. Então, eles vêm a entender. E eu dou o curso no termo que o indivíduo, não sendo médico, aprenda. Olha que maravilha! E esse curso, ele está à disposição? De quanto em quanto tempo o senhor faz? Como é que é? A média minha é fazer 4 a 5 cursos por ano. A cada 2 meses ou 2 meses e meio, eu tenho um curso. Então, veja o seguinte, eu fiz o primeiro desse ano, foi no dia 28 de março. O próximo é agora dia 20 de junho. Acontece o seguinte, neste período, eu antes, vamos dizer, há 2 anos atrás, o curso que eu dava era todo presencial. Então, o indivíduo vinha, ficava 20 horas aqui, eu dava o curso para o indivíduo. Mas aí cansava muito, porque tinha que chegar muito cedo, e eu ficava muito esgotado. Então, aí eu mudei. Aí eu fiz gravação, meu curso tem 56 horas gravadas. O indivíduo recebe o disquete, assiste todos o curso, recebe pela internet o curso, ele tem 1 ano para aprender. É um contrato que é feito, barato. Para qualquer curso, isso daqui está barato. Então, faz o curso. Ele recebe isso para estudar durante 1 ano. Porque se mais de 1 ano ele não estudou, é porque ele não está interessado. Sim, sim. Então, quem está interessado, em 2 meses aprende. Então, esses mais interessados marcam um dia que eu vou conversar com eles. Eu marco um sábado para conversar desde as 8 horas da manhã até as 18 horas da noite. E esse papo é presencial, esse? Esse é presencial. Esse eu tiro todas as dúvidas, ensino mais coisas, principalmente mexer na antena, na coisa, para eles ganharem firmeza, porque o indivíduo tem que captar a coisa e para captar, ele tem que estar mexendo com certeza dos resultados. Senão ele capta errado as coisas. Captou errado, não chega a nenhum lugar. E como é que a gente faz para fazer esse curso? Conversa com a Clotilde. Eu tenho, não é com a Clotilde, eu tenho um indivíduo que eu posso passar para você. O senhor passa para mim, porque depois eu divulgo aqui para os médicos aqui da região e médicos do Brasil todo. Quem assistiu o Pod Saúde pode ver. Não, eu tenho divulgado, não é a primeira vez que eu faço podcast. Sim. Na realidade, o meu primeiro podcast tem já uns 8 anos. Imagino. Eu é que estou novo em podcast aqui. E estou tendo a satisfação de estar com o senhor aqui. Entendeu? Então, eu tenho divulgado. Claro, sempre fazendo esses detalhes aí que a gente não pode ficar falando à vontade, né? Mas os pacientes hoje, eles se sentem... Hoje, os médicos que vêm aqui têm um salto de conhecimento e de possibilidade de melhorar o diagnóstico dele e o tratamento. Ele dá um salto, todos dão um salto. O terapeuta fica com uma noção totalmente diferente das coisas, e eu dou condição a ele também de ter algumas respostas terapêuticas no campo dele. E no indivíduo que vem aqui,
normalmente ele aprende para lidar com a família, melhor com a família. Então ele segue com maior segurança, porque muitos, hoje em dia, que a medicina trata como conversa 10 minutos, 15 minutos e o indivíduo vai embora, isso não é medicina. Isso é para farmácia para mim. É só receitar remédio e dar para o indivíduo. Isso é farmacêutico também sabe. É só pegar um farmacêutico antigo, ele sabe tudo isso. Entendeu? A minha consulta, no mínimo, é 1 hora. Eu entro em detalhe. Claro que depois as consultas subsequentes, algumas coisas eu não entro em detalhe. A dieta ele já aprendeu, então eu só pergunto o que é que na dieta está difícil, se não entendeu alguma coisa, então eu vou aprimorando os conhecimentos dele, para ele fazer melhor. Mas eu fico sabendo já no exame físico tudo que ele errou, porque pela energia eu pego tudo que ele está fazendo. Não adianta ele dizer para mim que está fazendo isso, eu sei que ele não está. Porque uma série de coisas eu já capto nele que não está funcionando. Então eu sei que ele não está fazendo aquilo. Eu não preciso ficar chamando atenção, porque a gente não pode chamar a atenção das pessoas, então, porque o indivíduo pode ficar sentido. Então, o que é que faz? Eu desenvolvi coisas que eu não passo em geral. São coisas que eu fico sabendo. Por exemplo, o indivíduo está contaminado ou não está contaminado com o O? Muito bem, eu logo faço o diagnóstico, mas eu tenho um jeito de avaliar quanto tempo ele já está contaminado que ele não fez as coisas direito. Perfeito, Ele não perfeito. sabe que eu sei disso daí, mas eu sei. Essa experiência que o senhor tem é uma coisa assim incrível, né? E o senhor passa isso tudo para os médicos mais jovens e que querem mudar um pouquinho a vida deles, né? Passo para Mas eles. a nossa sociedade médica, como é que ela vê o seu trabalho? Como é que o senhor sente isso aí? Olha, veja o seguinte, O senhor tem 86 anos, o senhor me falou. Está com essa saúde toda, aplica o seu conhecimento em si próprio. Ensina médicos, tem sucesso com seus pacientes. Por que a medicina tradicional não valoriza isso, a convencional? Veja o seguinte, infelizmente, eu comecei a mexer com isto daqui, que é a radiestesia. Eu comecei a mexer isso, eu trabalhava na Beneficência Portuguesa de Campinas. Já trabalhava lá há 45 anos. Eu era o clínico que os enfermeiros todos falavam, paciente do Dr. Modesto não morre no hospital. Olha, que lindo. Todo mundo sabia disso. Eu era conhecido como o médico que tinha mais manifestação de familiares, pondo nos jornais agradecimentos ao meu trabalho. Sim, naquele tempo era no jornal, nos classificados que apareciam os elogios. Muito bem. Quando eu estava com 78 anos, eu fui proibido de entrar dentro do hospital porque eu entrava com isto. Foi dito para você não pode entrar com isso. Eu falei, não, isso daqui é uma coisa que eu estou desenvolvendo, é coisa só minha. Não, mas não pode entrar no hospital com isso daí. Então eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou tratar dos pacientes que o hospital tem em casa. Aí eu posso usar em casa, vendo os pacientes. Então, eu fui proibido de atender dentro do hospital há 8 anos atrás. Nossa Senhora. Aí eu trabalhei 6 anos atendendo os pacientes, porque o hospital tinha uma ambulância e a gente fazia visita para os pacientes em casa. Não podia entrar no hospital, mas podia tratar em casa. Em casa o senhor fez o tratamento. Podia fazer em casa. Certo. O que é que eu fiz? Cada vez mais eu fui conhecendo coisas que o médico não sabe hoje em dia. Eu faço diagnóstico de, por exemplo, o indivíduo que está entrando em Alzheimer, 2 anos antes de ele ter, no primeiro exame dele, demonstrar que ele tem Alzheimer. Começando o Alzheimer. Olha, eu faço só o diagnóstico 2 anos antes, porque podendo eu fazer um tratamento esse paciente em casa. Então eu fui conhecendo muito mais do que os médicos do hospital, sozinho.
procurando sempre estudar em livros americanos, geralmente mais a medicina americana e inglesa, eu procurava ler, entendeu? Por isso que eu sei dessas coisas da Inglaterra, como é que funciona tudo, entendeu? Então eu procurava ler no estrangeiro, não no brasileiro. Mas no Sim, estrangeiro sim. eles estão muito mais na nossa frente. Sim, A sim. gente só está bem na cardiologia, graças a um indivíduo chamado Jatene. Você conheceu Jatene? Conheci doutor Adib Jatene, com certeza. Perfeitamente. Então, só para você ter uma ideia, Silvio Carvalhal, que era o meu mestre, era amigo, assim, de irmãos com o Jatene. Eu tive a oportunidade de conhecer o Jatene quando ainda estava no 4º ano. Do 4º ano ao 6º ano, eu ia, junto com o Silvio Carvalhal, todos os sábados de manhã conversar com o Jatene. Olha, que aprendizado, hein? Que delícia, Entendeu? hein? Entendi. Então, Lógico que eu entendi. aprendi muito com os dois e com os dois discutindo, Sem entendeu? dúvida, sem dúvida. E Era uma já outra tem medicina. poucas pessoas sabem alguma coisa sobre Adib Jatene. O Adib Jatene era o único cirurgião brasileiro que era convidado no lançamento das agulhas da Johnson Johnson. Era ele e aquele grande cirurgião americano. Eram os dois, era o DeBake e ele. Os dois é que testavam a agulha da Johnson, se ela estava boa ou ela precisaria mudar alguma coisa, porque eles tinham uma mão de precisão. Eles nunca faziam 2 vezes assim. Era tá, tirar, tá, tirar, tá, tirar. O Adib Jatene começava a operar, de média, em torno das 6 horas da manhã. Ele fazia 5 cirurgias, às 10 horas da manhã ele terminava 5 cirurgias cardíacas. Era um homem O de homem Deus, era né? uma máquina de perfeição. Hoje ele. Poucas pessoas tiveram essa oportunidade. É verdade, é verdade. Ele estava na USP nessa época, né? Ele era o primeiro assistente lá do Zerbini. Ah, Por sim. sinal, não sei se você sabe, a máquina brasileira foi ele que fez. Que O máquina? Que marca-passo máquina? brasileiro Que máquina? foi o Adib que fez. Que máquina? Que máquina? A máquina extracorpórea. Ah, máquina extracorpórea, sim, perfeito, A perfeito. máquina extracorpórea que tinha na USP foi Tá, ele que montou. tá bom. Ah, sim, beleza. Era um especialista em tudo, muito inteligente, né? Muito inteligente. Muito. Entende? Doutor, estamos chegando Fala. aqui no final desse nosso bate-papo aqui, muito gostoso. O senhor será convidado muitas outras vezes. Nosso público que vai assistir tem essa possibilidade de ver uma pessoa com essa sua bagagem, né, de vida. E quem quiser consultar o doutor Nelson Pires Modesto, professor doutor Nelson Pires Modesto, e conhecer como vai a sua saúde, a saúde da sua família, vocês podem nos procurar aqui e nós temos o telefone dele e vocês entram em contato, tá bom? Muito bom. Eu gostaria de deixar agora aberto para o senhor, para as suas palavras finais, e eu não sei nem como agradecer, porque além de ser seu paciente, sou seu amigo, seu admirador e seu aluno, que eu acho que eu vou fazer esse curso. Acho não, eu tenho certeza, minha mulher está me cobrando isso. Tá bom? É bom, vai te ajudar muito, tá? Muito bem, eu estou à disposição para outras oportunidades. Toda vez que eu posso passar algum ensinamento daquilo que eu venho desenvolvendo, é um prazer, porque eu desenvolvi alguma coisa que realmente todos os médicos, se conhecessem, teriam mais facilidade para realizar os diagnósticos e também ter a terapêutica em melhores soluções. Sinto
no momento que nós estamos passando uma fase muito difícil e que vai depender aí de cada um avaliar seus conhecimentos e aquilo de você, se você é médico, você já era formado para uma coisa, para ajudar as pessoas. E eu mantenho eu em atividade, não por dinheiro, mas para ajudar as pessoas a serem mais saudáveis, porque o povo brasileiro está sofrendo muito. Doutor Nelson, que Deus o abençoe muito, muita saúde, muita paz, muita iluminação para ajudar muito o nosso povo brasileiro. E você que está em casa, eu agradeço a sua participação. Fique conosco, Pod Saúde está fazendo hoje cerca de 2 meses e meio, com essa aula, com essa experiência toda à sua disposição. É só você clicar, assistir e passar para quem você acha que tem interesse. E se você for médico, quiser fazer algum curso, quiser ter contato com ele, também nós podemos passar o telefone. Um grande abraço para vocês, até o próximo.